Ótimo dia para você que nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso. Manhã muito especial. Hoje é 18 de outubro de 2021, segunda-feira chegando, coladinho com você aqui na Rádio Metropolitana AM 1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes, ou então você baixa aí o aplicativo no seu celular e nos acompanha no Brasil e no mundo, né? Na nossa região aqui do Alto Tietê, direto de Mogi das Cruzes. Segundona começou chuvosa aqui no Alto Tietê, nós vamos esquentar o seu dia, porque hoje a máxima é de 16 graus em Mogi e na nossa região. Romildo Campelo, muito bom dia, segundona chegando, ótimo dia para você. Bom dia, Marilei, bom dia para todos os nossos ouvintes, saudade, faz esse mês, é o primeiro dia que eu tô aqui, né? Por causa do feriado. Por causa do feriado e tudo mais, deu uma coincidência de datas e de emendas, né? Verdade. E é o primeiro participação em outubro. Saudade de você, dos nossos ouvintes, de todo mundo aqui da rádio. Romildo Campelo, consultor em gestão pública, colaborador da Rádio Metropolitana. Nós vamos falar, né? Na verdade, o Romildo vai fazer uma análise dessa polêmica em relação ao ISS da construção de Mogi das Cruzes, né? A regularização trouxe um peso a mais para as famílias mogianas, justamente no ano marcado pela pandemia, inflação, queda do poder aquisitivo das pessoas. Sexta-feira teve um protesto em frente à Prefeitura de Mogi contra a cobrança do ISS da construção civil. Os moradores se reuniram para se manifestar contra os valores das cobranças que atingem 27 mil proprietários de imóveis. A rádio está acompanhando esse assunto, já conversou com o prefeito Caio Cunha aqui na rádio pessoalmente, está convidado para voltar para falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos ter também o presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, participando aqui do nosso Radar Noticioso, também para se posicionar em relação à Câmara Municipal e os desdobramentos em relação a isso. O prefeito Caio Cunha anunciou que vai ampliar o prazo para os recursos de quem discorda, né, dessa revisão das plantas feitas por meio de fotografias aéreas e que comprovariam a existência de reformas e ampliações que não constavam oficialmente na Prefeitura, o que interfere nos valores finais também do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Então participe e fale com a gente. Romildo Campelo, a palavra é sua. Olha, Marilei, vamos lá. Primeiro, tem algumas colocações que a Prefeitura tem feito, o secretário de Finanças repete isso, o prefeito também, que estão erradas, né? E onde que está o grande questão que que diverge, né? Tem uma palavra, toda essa questão de tributação está definida em algumas leis e é uma legislação federal e municipal, o Código Tributário Nacional, e tem a regulamentação da cidade de Mogi. E tem um conceito na lei que é chamado de fato gerador, que é o seguinte: você deve, a partir do momento que um fato acontece, por exemplo, se você vai fazer um imposto de exportação, quando que é o momento é quando você exporta. Quando o imposto de circulação de mercadorias, é quando você faz a venda da mercadoria. E nós estamos falando do ISS, o momento é o quê? É a construção. Então, o fato gerador da dívida do imposto é a construção. Todo mundo tem que ter claro que quando a gente faz uma obra nova, uma ampliação da casa da gente, ou mesmo quando faz uma reforma sem mudar a área, a gente tem que pagar ISS. Tá? Então, assim, o fato de ter que pagar ISS está previsto. Isso é lei, é obrigação nossa. Onde que está o ponto-chave dessa discussão que eu discordo da posição da Prefeitura? É esse tal do fato gerador. Porque o que quer dizer isso? Tentando traduzir. O fato gerador é a obra, certo? Então, quando que você tem que pagar o ISS? Quando você faz a obra. Tá? Não é quando o fiscal percebe que você fez a obra. Veja, qual que seria o correto? A pessoa vai fazer uma obra, seja reforma, demolição, construção, ampliação, pedir um alvará para a prefeitura, certo? A prefeitura autorizar e você ter todas as informações do que vai ser feito e pagar os impostos. Esse é o mundo ideal, né? Ou seja, esse seria a sequência correta. E caberia à prefeitura fiscalizar para saber se alguém não está cumprindo esse mundo ideal,
né? Mas qual é o fato que gera o imposto? É a obra, não é quando o fiscal fiscaliza. Tá? Se a foto foi feita em 2016, outro fato antes disso, quanto tempo vale essa cobrança? Por 5 anos, certo? Então, se a obra tem mais de 5 anos, ela perdeu, você perde, a prefeitura perde a possibilidade de cobrar, tá? Porque caducou. É como se você tivesse igual está lá no Serasa, 5 anos depois seu nome sai. Se você não pagar, o nome sai, porque a dívida caducou, né? Então tem 5 anos para fazer esse pagamento ou esta cobrança, né? Quando a gente fala de 2016, teria que ser obras dali até 2011, certo? Não o que eu estou tentando explicar? Porque já venceu, teria que ter uma forma de saber que essa obra foi feita em 2016 ou antes. Se a pessoa conseguir demonstrar que essa obra, ela errou, ela não informou, mas ela fez isso antes de 2016, essa dívida já prescreveu. A prefeitura não pode cobrar. Então esse é um primeiro ponto que o secretário fica insistindo, que o fato a foto é o fato gerador. Não é a obra que é o fato gerador. Ou seja, quando a obra foi feita é que a pessoa tinha que ter pago o imposto, não quando a fotografia aérea foi feita. Então, isso dá uma diferença muito grande, porque muita gente já teve a dívida caducada. Desses 27 mil, muita gente já prescreveu a dívida. Porque fez antes, porque como em 2016 para hoje são 5 anos, se a pessoa fez essa obra em 2015, já prescreveu. Né? Se a pessoa conseguir comprovar com nota fiscal do pedreiro, nota fiscal que comprou cimento, pedra, tijolo em 2015, ele entra com o recurso administrativo e mostra que ele não deve mais, porque perdeu a validade da cobrança. Né? Então esse é um primeiro ponto de divergência do entendimento da atual administração com o que eu entendo, é que não é a foto que vale, no sentido, é a obra, o fato gerador é a obra. Isso dá uma diferença enorme em quem teria ou não que ser cobrado e na forma ou não de se defender, entrar com um recurso administrativo ou um recurso até judicial para não pagar essa dívida. Não sei se eu consegui explicar esse ponto com clareza. Fez a foto em 2016, vamos lá, vamos voltar. Fez a foto lá aérea dos drones, a polêmica dos drones. Não, que até aí tudo bem, né? Ok, em 2016. Então é de 2016 para trás. Isso, porque se você faz a foto, aquela obra ou foi feita naquele momento ou antes. Ou antes, certo? E ampliar, ou seja o que arrumar, for, tal, sei lá, a readequar. Readequar. E aí, em 2016 foi feita a foto, em 2017 teria que começar a cobrança, é isso? Deveria ter entrado com a cobrança. O que aconteceu naquele momento? Que é o que o prefeito Caio Cunha fala que a culpa é do ex-prefeito Marcos Mello. Então, mas aí não é culpa. Aí é o seguinte, aí houve uma decisão política de se cobrar, porque ali inclusive se fez... veja, quando tem uma obra, você tem várias... você tem o IPTU, certo? Que é um imposto ligado à obra, certo? Tamanho da sua casa, do seu terreno. Que entram 2 fatores no IPTU. Esse que é a questão. Né? No IPTU entram grosseiramente 2 grandes fatores. 3, vai. A área construída. A área. Certo? A planta genérica de valores, que vai dizer quanto vale o metro quadrado ali. Tá. E o uso do imóvel. De maneira bem simplificada. Tá? Ou seja, quanto que eu construí, quando é a área construída, qual é o tipo de construção, se é uma casa simples, se é uma casa um acabamento mais caro, e o uso, se é comercial, se é residencial, se é indústria. Então, naquele momento se mexeu na área construída, mexeu nos 3 fatores aí, a área construída, a planta genérica e o uso, certo? Então acabou fazendo uma mexida muito ampla, com fatores que são muito difíceis, principalmente o uso e a planta genérica são fatores muito difíceis de chegar num consenso. Por quê? Nem toda casa a pessoa às vezes tem na garagem um comércio, ou na frente da casa é um comércio e no fundo é residência.
quando pega por foto aérea e foto da fachada, é difícil separar isso, né? E esse foi um dos pontos da grande polêmica do IPTU, né? Porque se pegou a frente... Na gestão do Marcos Melo. Na gestão do Marcos Melo. Porque foi feito foto aérea, foto no chão das fachadas dos imóveis. Aí quando tira a foto da fachada, tá ali um comércio na frente. Pega por cima a área construída, então é tudo comércio. Só que na verdade não era. Era, por exemplo, a frente é comércio e no fundo a família mora, né? Então deveria cobrar separado o comércio. Que foi uma grande polêmica. Sim, o comércio que é muito mais caro. Uma polêmica da gestão dele, né? Foi a maior polêmica. Foi. Né? E depois a parte da residência. Então isso deu a grande polêmica do IPTU, porque era um assunto muito complicado. Na minha opinião, tinha que ter feito só uma etapa, por exemplo, área, certo? Não juntar tudo. Não juntar tudo de uma vez, certo? Isso já foi. Então, mas o que não se cobrou naquele momento? O ISS. Até porque deu toda aquela polêmica e colocar mais um imposto ia ser um... E aí o ex-prefeito Marcos Melo falou, tem 5 anos para cobrar. Seria isso. Né? Ou não cobrar, que é uma outra abordagem que a gente vai falar daqui a pouco. Tá, vamos lá. Tá? Continua que o não cobrar e o cobrar a gente vai falar já já. Que essa história também que o prefeito é obrigado a cobrar não é verdade. Não é bem assim. Vamos não lá. É exatamente dessa forma. Tá. Né? Então, o ponto 1, essa foto, ela identifica aquela construção que ela está diferente, ela tem uma divergência do que está no cadastro da prefeitura. Porque no cadastro da prefeitura, a prefeitura tem lá um cadastro com mapa da cidade inteira, lote por lote, e sabe lá se é um terreno, se é uma casa, quem é o dono, qual é a área construída. Então você vai no cadastro da prefeitura, tem lá 100 metros quadrados, você mede na foto aérea, tem 150 metros quadrados, tem 50 metros quadrados aí que foi feito que não foi informado. Certo? Certo. Isso é o uso da foto aérea. Esses 50 metros quadrados é o que? É comércio ou é casa? Aí é foto da fachada, olha lá, é um comércio, entra tudo como comércio. Né? E esses 50 metros quadrados a mais deveria também cobrar o ISS. Tá? Então é assim que funciona, é assim que a legislação prevê desde 1966, tá? Que funciona desse jeito. Ok. Vamos para a polêmica do cobrar ou não cobrar. Tá. Porque, por exemplo, são 27 mil residências, segundo as informações da prefeitura. E a gente tem que 12 mil já pagaram esse ISS. Sim. Então, o prefeito Caio Cunha disse que não poderia abrir mão dessa receita. Explica sobre isso. Então, vamos lá. A sua análise, claro. Claro, minha opinião. Né? Veja, de novo, né? Esses impostos são devidos, certo? Porque se a pessoa construiu, ela deveria pagar IPTU e ISS. Então, a questão é assim, cobrar, dívida é. A pergunta é se a prefeitura quer ou não cobrar. Tá. Né? Porque a dívida existe porque é a regra do jogo. A gente paga IPTU, paga ISS, porque é o que nós, como sociedade, definimos que é a forma de financiar a cidade. Certo? É daí que sai boa parte do recurso para ter escola, hospital, creche, toda a nossa estrutura de cidade. Então a dívida existe. A pergunta é o momento de cobrar? É justo cobrar isso? Né? Essas 12 mil pessoas que pagaram são como pessoas que pagaram o IPTU porque entendiam sabiam que estavam devendo e foram lá e pagaram. Né? Eu acho que a pergunta a prefeitura pode não cobrar? Porque todo mundo, que vem aquela história da lei de responsabilidade fiscal. Não pode abrir mão da receita. Então, a lei não é bem assim. Né? Se a prefeitura demonstrar de que aquela receita não faz falta para a manutenção do dia a dia da cidade, ele pode abrir mão dessa receita. Certo? Isso, ele poderia usar 2 instrumentos. Um seria não cobrar antes, que é usar uma anistia, falar assim, olha, eu não vou cobrar isso, porque isso foi feito com uma foto aérea de 2016, foi uma polêmica danada, isso não é confiável e eu não vou cobrar. E pedir autorização para a Câmara, demonstrando que esse recurso não faz falta, até porque ele não essa cobrança do ISS, Marilê, não está no orçamento desse ano. Certo? Então o orçamento desse ano foi montado sem essa previsão de receita. Então não é difícil demonstrar
vou falar de novo. O orçamento desse ano não previa essa cobrança do ISS. O orçamento que foi aprovado pela Câmara Municipal para esse ano é um orçamento que está aprovado, que para em pé com as receitas e despesas, e não previa essa receita extra. Então, o que o prefeito poderia fazer? Mandar um projeto de lei para a Câmara, argumentando, dizendo, olha, eu identifiquei que não foi cobrado o ISS, identifiquei que tem, como é sabido por todo mundo, foi uma polêmica danada essa questão dessa foto aérea, vamos chamar assim. Esse dinheiro não está previsto no orçamento, essa receita não vai fazer falta, nenhum serviço vai ser descontinuado por causa dessa receita, e peço autorização para a Câmara para não cobrar. Né? Poderia ter não cobrado, ou agora ainda dá tempo de fazer o mesmo pedido com o mesmo argumento, com a palavra que está no código chamada remissão, que é perdão da dívida. Né? Quando fala remissão da dívida, é perdoar essa dívida. Reconhece que essa dívida existe, que essa dívida não faz falta no orçamento, porque a cidade está equilibrada economicamente, e até estão dizendo que economizaram 30 milhões de reais, que esse dinheiro não faz falta. Então pede para a Câmara perdoar esta dívida, em função de que não estava no orçamento, não vai fazer falta, estamos num momento de pandemia, estamos num momento... Quem já pagou? Pode receber o dinheiro de volta. Pode receber o dinheiro de volta. Não teve dificuldade nenhuma para fazer isso. Então, a sua análise é que o prefeito Caio Cunha poderia ter aberto mão desse dinheiro. Poderia ter aberto mão desse dinheiro com esses argumentos que eu falei, e ainda dá tempo de entrar com pedido na Câmara para a remissão, para o perdão dessa dívida. Ainda pode, dá tempo para fazer isso. E devolve o dinheiro de quem pagou, já que tem dinheiro, já que não estava previsto, já que ele economizou e tem dinheiro sobrando. Esse dinheiro não vai fazer falta. A gente está na pandemia, as pessoas estão com dificuldade financeira. E faz o pedido de remissão, justifica, e isso está previsto no Código Tributário, está previsto na lei de responsabilidade fiscal. Tem nenhuma novidade aí. E Mogi já fez isso outras vezes. A gente fez isso quando teve uma super enchente, fez remissão de impostos de IPTU, lembra? Lembro. Certo? Mogi já fez isso outras vezes. Não é nenhuma novidade. O prefeito era vereador na época, não sei se votou a favor ou contra isso, não me lembro, mas já passou por esse processo, já viu como funciona. Então é possível fazer, é uma questão de vontade política. Não é verdade que a lei de responsabilidade fiscal o proíbe. Né? Existe possibilidade de fazer, desde que queira fazer. Né? Desde que tenha vontade política de fazer. Entendeu? Então, mas eu fiz essa pergunta para o prefeito Caio Cunha, quando ele esteve aqui na rádio. Você pode abrir mão dessa receita? Ele falou que não. Pode. Tem que justificar, veja, não pode assim, eu quero. Né? Não é assim, não é um ato de vontade sem argumento. Né? Se ele demonstrar, e ele já tem dito isso, o secretário veio aqui na rádio e falou que está com dinheiro sobrando, que as finanças estão maravilhosas, esse dinheiro não estava previsto no orçamento desse ano, é uma receita extra, certo? Demonstrar que esse recurso não vai comprometer nenhum serviço, não vai comprometer nada que está programado, que é uma questão até de justiça fiscal, de resolver esse imbróglio que aconteceu, esse monte de problema que aconteceu, e ele pode sim pedir da autorização à Câmara, e é claro, a Câmara aprovando, fazer esse perdão dessa dívida, que é a remissão do imposto. Pode sim. Vamos só traçar um paralelo. Eu sei que ISS não tem totalmente a ver com IPTU. Vamos colocar lá no começo da administração do ex-prefeito Marcos Mello. Quando deu toda essa polêmica do IPTU, ele voltou atrás, não foi? Foi. Do que ele voltou atrás? Eu não estava aqui nesse momento, mas eu me lembro que ele voltou atrás de alguns parâmetros de cobrança. Para poder baixar o imposto. Para baixar, abriu mão de... Foi a grande... Lembro que ele colocou um teto, porque o aumento foi colocado algumas fórmulas de atualização, né? Então ele colocou tetos, porque se passasse de um certo parâmetro, parava ali, não ampliava, o que dava uma diferença muito grande de receita. Porque quando você pega um caso como esse, a pessoa não informou, ela perde uma série de descontos, porque tem uma série de descontos na lei que ela perde
por não ter informado, por ter ampliado. Então isso acaba, sabe aquela história de juros sobre juros, que você é mais ou menos no sentido de que o valor é muito mais do que o aumento da área. Ela perde um monte de desconto, então dá um valor muito maior. Então ele abriu mão dessas possíveis correções para que isso ficasse num patamar menor. Marília, só esqueci de falar logo de cara que eu fiz uma revisão dessas principais pontos da lei, ainda tem outras coisas para falar. Eu tive a ajuda aí da advogada da Jaqueline Benevides, que é lá daquele portal Fiscaliza Mogi, que vem trabalhando essa questão. Preciso deixar registrado porque boa parte do que eu estou falando hoje eu pedi para ela rever como advogada. Para ver se estava tudo certo. Se estava tudo certo, então agradecer a doutora Jaqueline, deixar o registro aí, que eu pedi essa ajuda dela. Ela sempre participa aqui comigo. Eu sei. E pedir essa revisão e deixar registrado aí do agradecimento ao apoio técnico que ela me passou. Vamos colocar a participação dos ouvintes internautas aqui, porque tem muita dúvida sobre essa história do ISS da construção civil, que virou uma grande polêmica mesmo, né? Alguns vereadores de oposição ao prefeito Caio Cunha, que eu nem sabia que era oposição, por exemplo, Marcelo Braz, o Sacolão, né? O próprio Farofa do PL, Marcelo Braz do Sacolão é do PSDB. O Farofa do PL, que é base de apoio, o PL do prefeito Caio Cunha, também estava na manifestação de sexta-feira. Inês Paz, ok, ela é do PSOL, ela é uma vereadora que sempre foi combativa, é o papel dela. E o José Luiz Furtado, do PSDB, que se colocou também, ele falou que é independente, né? Mas vem fazendo aí uma oposição e juntaram esses 4 vereadores a uma manifestação na última sexta-feira em frente à prefeitura. Que o prefeito não recebeu o pessoal, né? Ele não recebeu, depois ele justificou, né? Não vi a justificativa. Eu só vi o fato de que não recebeu o pessoal, não conversou. Tá. E aí os vereadores se posicionaram, inclusive o próprio José Luiz Furtado e a Inês Paz fizeram críticas a semana passada na Câmara, porque eles não foram chamados para uma reunião sobre o ISS, como vereadores representantes da população deveriam ter sido chamados. Eles se posicionaram assim. Falando em nome do José Luiz Furtado, ele está aqui com a gente no Facebook, bom dia ao vereador Zé Luiz. Ele escreveu assim, o IPTU de comércio é 50% maior do que o residencial, mas houve tempo para recursos, ele escreveu. Sim. E também fez uma ressalva em relação ao que você falou, são vários fatores que justificam a não cobrança do ISS, calamidade pública, insegurança nas informações, não previsão na lei orçamentária anual, na LOA, não terá impacto na meta fiscal, artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal. É a mesma coisa que eu falei, melhor redigida aí talvez, ele está mas é a mesma coisa, bom dia vereador Zé Luiz, mas é a mesma coisa, quer dizer, não vai impactar porque não estava previsto, é uma receita extra se for acontecer, né? Tem um estado de calamidade, tem uma polêmica da base de dados aí, quer dizer, tem todos os argumentos para momento de pandemia, quer dizer, tem todos os argumentos para a Câmara aprovar e para o prefeito ter segurança jurídica de ratificar, de concordar, né, de fazer essa proposta. Então não tem por que não fazer esse pedido de perdão. O ex-secretário de Segurança de Mogi, o Paulo Roberto Madureira Salles, o Coronel Salles, um sobrado antigo onde o proprietário está usando a garagem como pequeno comércio, visto pandemia, não tem nenhuma construção nova e o prefeito está cobrando tudo, segundo ele, né? E aí ele colocou assim, o Coronel Salles, o problema é que o prefeito Caio Cunha deve estar gastando além e precisa arrumar dinheiro para pagar o 13º salário. Mas foi o que o secretário de Finanças falou aqui, que as contas estavam tranquilas, né? Então, bom dia, Coronel Salles, bom dia. Eu também tenho essa mesma dúvida, Salles, porque o secretário de Finanças, que é curioso que o prefeito Caio Cunha criticou tanto o Marcos Mello, mas está fazendo igualzinho. Né? Do Caiado, antigo do Caiado? Igualzinho. O ex-secretário Caiado, que veio de fora trouxe também. Um secretário de Finanças de fora de Mogi, que não conhece a cidade. Ricardo Abílio, que você está falando. Né? Eu não conheço pessoalmente, mas Ele esteve aqui já. Eu vi a entrevista aqui, mas é a mesma coisa que o Marcos Mello fez, o Caio Cunha está fazendo. Trouxe um secretário de fora, que não conhece a cidade, está botando para rodar os carnês aí do mesmo jeito, né? E nós estamos vendo o mesmo resultado, né, desse perfil, né? E arrisco a dizer que corre o risco de ter o mesmo resultado também, né, ser um próximo secretário substituído, porque eu acredito que o Caio Cunha, o prefeito, vai perceber que ele entrou numa enrascada.
Porque não é parcelar de 36 para 72 vezes que vai resolver o problema. Porque não é pagar em mais parcelas você não tem condição de pagar. As pessoas estão sem dinheiro. A base de informação é conturbada. O momento é péssimo. Então não é aumentar o parcelamento que vai resolver. E essa impressão que o Salles tem, eu também tenho. Apesar do discurso de que as finanças estão ótimas, eu tenho dúvidas de que ela está tão boa assim. Né? Você pode ver que a arrecadação cai, a cobrança não é a mesma, não tem mais a cobrança, então a arrecadação caiu, apesar do discurso de que está tudo bem e que economizou não sei quanto, 30 milhões aí. Agora, essa questão do ISS não é parcelar que vai resolver, é o não cobrar que vai resolver. O presidente da Câmara, vereador Otto Rezende, está aqui com a gente. Eu até mandei bom dia especial para ele hoje, porque hoje ele vai estar aqui com a gente no nosso programa. Claro que um dos assuntos com certeza também o ISS, que é a grande polêmica do momento, né? E a Roberta de Miranda está aqui. Será que as contas realmente estão em dia? E a gente vai... todos esses questionamentos são feitos também em relação a esse assunto ao prefeito Caio Cunha, para que ele também se posicione, porque ele falou aqui na rádio, não sei se você acompanhou a entrevista, mas foi uma das entrevistas mais assistidas e ouvidas desse ano, falando que ele precisa cobrar e que para as pessoas de baixa renda até 2 salários mínimos das famílias, ele vai tentar um acordo com o Ministério Público. Veja, não cabe, essa questão do Ministério Público também é um exagero, veja. Ele tem que fazer o que a lei manda, certo? Na gestão pública você não pode inventar, você tem que fazer o que a lei te permite, né? Agora, ele pode, sim, claro que famílias com até 2 salários mínimos, pobreza extrema, tudo mais... Claro que precisa de apoio do Estado. O Estado é exatamente para isso. O município é exatamente para ajudar quem mais precisa a ter apoio. Agora, ele pode sim fazer um pedido, um projeto de lei para perdoar essa dívida de todo mundo. Não tem por que não fazer. Ou o que eles estão dizendo não é bem assim. Né? Ou o que estão dizendo, o secretário de Finanças fala que tem dinheiro, está tranquilo de dinheiro, economizou 30 milhões, não é bem assim. Porque se ele não precisa dessa receita, ele pode pedir para a Câmara a autorização para não cobrar esse recurso. O que ele não pode é não fazer nada. Isso eu concordo. Ou ele cobra, ou ele faz um projeto de lei pedindo autorização para perdoar a dívida. Ele não pode tomar atitude, não fazer nada. Aí eu concordo, certo? Ou ele cobra, ele não pode não fazer nada, ele prevarica, ele deixa de tomar a atitude. Ele tem que se posicionar. Ele tem que se posicionar. Ele é obrigado a se posicionar. Sim. Ele só tem 2 alternativas, grosseiramente falando. Ou ele cobra, como ele está fazendo, ou ele pede autorização para não cobrar. Para perdoar, para a Câmara Municipal, para perdoar essa dívida. Com argumento, demonstrando de que esse recurso não estava previsto, que seria uma receita, aquilo que a gente acabou de falar, certo? Não estava previsto, é uma receita extra, estamos em pandemia, parará, e pede para a Câmara autorização para perdoar a dívida, que a palavra é remissão. Roger Vasques Franco, obra concluída em 1986, sendo cobrado ISS, entrei com processo administrativo, anexando provas fiscais. Estou no aguardo do parecer jurídico da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Se meu pedido for indeferido, qual a próxima ação que devo tomar? É uma ação judicial para você... Aí tem que entrar na justiça. Tem um nome de uma ação disso, mas é entrar na justiça. Ação anulatória de débito, que chama. É uma ação para anular essa dívida, certo? Aí entrar na justiça, com todas as provas que você tem. Né, planta do imóvel, a sua planta aprovada, demonstrar que realmente não ampliou, pode usar, por exemplo, imagem do Google, imagem de satélite para mostrar quando que foi feito e como é que está agora, e entrar com uma ação para anular esse débito. Mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente. Tem muitos comentários. O Nelson Prado Nóbrega, né, o Jacaré da Rodoviária de Arujá, sempre com a gente. Júlio Castrezana, Mariso Meoca, Stanley Marcos, Mauro Vidal, bom dia, Mauro. Expedito Tobias, José Silva, Cláudia Barbosa Luz, Raimundo Farias, Paulino Emiliano, bom dia, Paulino. Mandar bom dia também para... o Mauro Vidal está colocando o Romildo dando caminho para a solução do ISS, parabéns. Cristina Marques Santana, mandar bom dia também para Leonardo Augusto,
lendo alguns comentários, né? O Anderson Esplendore, Washington Ralé, bom dia. O atual prefeito vai cobrar tudo, até tá cobrando até taxa de recolhimento de lixo. Imagina o resto, absurdo. Que é outro assunto. Para outro dia. Para outro dia, mas aí é um assunto também do governo federal. Não é taxa só do município de Mogi. No bolso de todos nós. Ademir Souza, Marilei, bom dia Romildo. Há controvérsias, pois acho que é absolutamente impossível você ter o controle de fiscalização, até pelo tamanho geográfico da cidade e quantidade ineficaz de fiscais. Daí se dá a contratação de tecnologia das fotos aéreas. Acredito que não há tempo hábil para fiscalizar sem essa tecnologia. Agora, o sistema de cobrança é uma situação que pode se discutir em relação à população de baixa renda e analisar casos que realmente a cobrança é ilegal e injusta. O Ademir Souza, sempre com a gente também. Bom dia, Ademir. Só para aproveitar, por favor. Bom dia, Ademir, e complementar a fala do Ademir. Ademir, concordo com você de que não dá para ter uma cidade do tamanho da nossa, com 721 km², capacidade de fiscalização com o fiscal andando de carro para cima e para baixo, né? O uso da foto aérea é um grande avanço e eu penso que se perde uma oportunidade que esse governo teria de fazer justiça fiscal. O que eu faria? É justiça fiscal? Justiça fiscal é assim, quem deve tem que pagar, certo? E quem não deve, não paga. É você cobrar corretamente na hora certa, para poder você não deixar de fazer a cobrança. Porque porque o que acontece? Quando você faz um refis, é uma medida muito polêmica. Porque no fundo que você... É o refinanciamento da dívida, ou chama aí um nome novo que deram, certo? Deram um novo nome aí... Plano de parcelamento mogiano. Sim, né? mas no fundo PPM, é o seguinte, é a mesma coisa que o refis, que é você dar uma oportunidade para quem não pagou, pagar de novo. Onde que eu digo que ela... Para quem está devendo para quem está devendo para a prefeitura. Mas no fundo ela tem uma injustiça fiscal. Por quê? Porque quem pagou certinho em dia acaba levando uma desvantagem para o cara que não pagou. A pessoa não pagou e a prefeitura abre mão de juros, de multa e parcela o que a pessoa tinha que pagar. Se você pensar do lado da crise, claro, é uma oportunidade da pessoa se regularizar, porque teve no momento uma crise pessoal, econômica e tal. Do outro lado, ela é uma injustiça com quem pagou suas contas em dia, que não teve vantagem em pagar a conta em dia, certo? Então a pessoa que se sacrificou, certo? A pessoa se sacrificou, pagou seu IPTU em dia, deixou de pagar uma outra conta, deixou de fazer uma outra, qualquer despesa para sua família, para pegar esse dinheiro e pagar o seu IPTU. Em dia. Em dia, né? Então, se você olhar por esse aspecto, tem uma injustiça aí. Quem pagou em dia acaba sendo penalizado, porque a pessoa que não pagou em dia pôde usar esse dinheiro para outra coisa, ou porque estava numa crise, ou porque quis usar o dinheiro em outra coisa, e agora tem uma oportunidade de pagar esse valor sem multa, sem juros e em não sei quantas vezes. Qual é a oportunidade que eu entendo que esse governo perde? E que aí sim seria uma inovação, seria um governo diferente. Seria aproveitar essa base de 2016 e falar, olha, eu vou fazer um novo voo, vou fazer uma nova foto aérea, porque eu tenho agora um ponto inicial onde eu sei quem tinha construção em 2016, qual era a situação em 2016. Eu tenho foto aérea, eu tenho foto de campo, eu tenho um cadastro que as pessoas fizeram as manifestações e se defenderam, e disseram, não é comércio, é meio casa, meio comércio. Eu faço uma nova foto aérea hoje, 5 anos depois, e eu posso cobrar, porque eu tenho como comparar o que era em 2016 e o que é em 2021. E crio uma sistemática com tecnologia que a gente tem, com software, tem equipe capacitada na prefeitura para isso, contrata esse serviço e mantém daqui para frente, porque aí você tem como comparar. A cada 4 anos, 5 anos, faz uma nova foto, ou faz até antes, para não defasar tanto, e aí você tem uma justiça fiscal, né? Faz essa fotografia, faz esse acompanhamento. A gente tem até empresa em Mogi de drone, com tecnologia para isso. Boa, inclusive. Tem empresa muito boa de Mogi, de engenheiro de Mogi, que sabe fazer drone, que fabrica drone, exporta drone para o mundo inteiro.
Então a gente perde uma oportunidade de ter um levantamento atualizado, uma fiscalização efetiva, coisa que a gente já teve aqui. Romildo, se você fosse o prefeito, ou se você fosse um consultor do prefeito, que não é o caso, Não é, claro. né? Embora ele tenha citado você na última entrevista. Eu vi, não entendi, mas eu vi. Mas o Romildo foi muito próximo do prefeito. E não estou fazendo fofoca. Não, é um fato. Você lançou na época da campanha no PV, a primeira eleição, ele e o Marcos Furlan, que hoje está no Democratas. E o Romildo era muito próximo do prefeito. Depois vocês brigaram. Nos afastamos porque ele escolheu caminhos que eu não concordava e a vida... Então assim, hoje eles não são próximos mais. Mas se você fosse um consultor próximo do prefeito, o que você falaria para ele agora? Eu faria duas coisas. Entrava com esse pedido de remissão, ou seja, perdoa essa dívida, certo? E faz um novo levantamento, cria uma política de fiscalização moderna, atualizada. E devolveria para quem pagou? Devolveria para quem pagou, obrigado. Quer dizer, aí precisava até analisar se tem que devolver, se a pessoa é uma confissão de dívida ou não, mas poderia devolver ou eventualmente, aí tem que estudar um pouco mais, tá? Mas seria injusto, né, quem pagou. Mas assim, tem que estudar um pouco mais, provavelmente tem que devolver. Entendi. Né? Provavelmente teria que devolver, mas eu faria Você falaria isso para ele? Falaria, devolve, entra com pedido na Câmara para remissão, para perdão dessa dívida, faz um novo levantamento, certo? E cria uma política de fiscalização constante do município com drone, certo? Porque aí você tem a questão fiscal, a questão ambiental, as invasões que a gente está vivendo aí, tem uma área invadida Vila São Francisco. Uma invasão que a gente só fala disso agora. Enorme, quer dizer, tem uma cidade desse tamanho, não dá para fiscalizar andando de golzinho para cima e para baixo. Tem que ter tecnologia. Então criaria esta outra estrutura de fiscalização muito mais ampla e atualizada. O Sidney Pereira está aqui com a gente. Bom dia, linda Marilei. Bom dia, querido. Zaila Ayla Sari, Nelson Egídio Silva, Neuza Lima. Manda bom dia também para... Tem vários questionamentos, tá? E aí uma pergunta da Marina Soares Costa Neves, que muita gente está fazendo também aqui e no meu Instagram. Marina está falando, bom dia Marilei e Romildo. Romildo está corretíssimo. O mesmo princípio pode ser usado para a não implantação da taxa do lixo? Bom dia, Marinês. Foi a Marinês que é secretária de Meio Ambiente. Isso mesmo. Bom dia, secretária. Está sempre comigo aqui. Eu entendo que é diferente. É diferente. Porque aí o que a gente precisa discutir da taxa de lixo é a forma de... São vários aspectos aí que acho que a gente pode até abordar num dia específico. Na outra semana, o que você acha? Pode ser, estamos combinados. Que é outro problema, mas aí não é um problema da Prefeitura de Mogi. Não, mas a forma de implantar, como que... Porque a nova lei do saneamento, qual é um dos princípios aí? É você, de novo, na ideia de justiça, né? Que quem gera mais lixo tem que pagar mais, certo? Porque não é justo que a pessoa que gera um saquinho de lixo pague a mesma coisa da pessoa que gera, sei lá, uma quantidade enorme de lixo, né? A ideia é estimular que você gere menos lixo, né? Então, como implantar isso, tudo mais... Tem várias formas, várias estratégias. É diferente do caso aqui do ISS. Um ponto em comum aí é como que você mede, né? Porque como que você consegue medir se a pessoa gerou mais ou menos lixo do que a outra. Mas é um assunto complexo que vale a pena a gente abordar com mais calma na nossa próxima conversa aí. Tá, lição de casa, tá, Marinês? Combinado. Mas é diferente, eu concordo com diferente. você. O Leandro Tomazini fez uma colocação. Bom dia, Marilei, bom dia, Romildo. Sabe a minha preocupação sobre esse ISS e demais assuntos polêmicos? Não somente a cobrança em si, não somente as dificuldades dos munícipes para pagar, mas também a instabilidade política. Porque o que me preocupa sobre a nossa situação política é que estamos indo para um caminho de braço de ferro nesse cenário e nós, munícipes e lideranças da sociedade, acabamos sofrendo com tudo isso. Olha, Leandro, a questão do braço de ferro no sentido de que mas o problema é que eu acho que está aí a falta de diálogo, sabe? Se a prefeitura conversasse, e aí dou dois exemplos. Um que o próprio vereador Zé Luiz falou, de que chamou os vereadores, mas não chamou a todos e a todas. Né? Essa foi uma crítica da Inês e do Zé Luiz, do que eu vi na sessão. Exato. Né? Então, quer dizer, mas tem outros vereadores também que estão... Quer dizer, o Caio Cunha, quando vereador, reclamava que não era chamado para conversar. Né?
e o Caio Cunha, prefeito, faz a mesma coisa que ele condenava, né? Então, e eu penso que a gente tem que conversar com todo mundo, até porque os 23 vereadores são representantes da população de Mogi, tenham sido eleitos pela sua coligação ou não. Então, o diálogo é fundamental e pessoas que podem contribuir, né? Eu não conheço o vereador Marcelo Braz profundamente, mas conheço muito o vereador Inês Paz, Farof e Zé Luiz, que estão nesse bloco. São 3 pessoas que eu conheço muito, experientes, com visões de mundo antagônicas, mas que conhecem a cidade, conhecem gestão pública e que podem contribuir, né? Porque o fato de você divergir não quer dizer que você está contra, quer dizer que você tem um ponto de vista, uma leitura da realidade diferente da sua, e que muitas vezes, e a maioria das vezes, contribui para aprimorar o seu raciocínio e o seu próprio argumento. Porque você tem que convencer, não, olha, eu discordo por causa disso. Eu sempre falo que toda unanimidade é burra. Sim. Né? Todo mundo tem o argumento. Sim, o que Nelson Rodrigues dizia e está valendo. Tá valendo. Continua valendo, né? Manda bom dia para Ivânia Jimenez, Wanda de Brás Cubas, Lisandra Trípoli mandando um beijo pro vovô Romildo. Obrigado, Lisandra. Valdilene Targino, o Walter Neto está aqui. O problema é a falta de habilidade para argumentar do secretário. Cobrar é o mais cômodo e o que deixa a atual gestão mais feliz. Pode abrir mão, não pode abrir mão, tem que cobrar, não tem que cobrar, tem muita dúvida que acabou ficando no dia a dia dessas interrogações. Por isso que é importante o seu posicionamento, o posicionamento do prefeito, o posicionamento do secretário, mas para entendermos o que está acontecendo, até a atuação importantíssima da Câmara Municipal. A Câmara Municipal nesse momento, como sempre, é fundamental. Né? Veja, bom dia para o Walter Neto. Agora, o secretário de Finanças tem que cobrar. Né? Que a gente tem que entender que a prefeitura cada secretaria tem o seu papel, certo? A Secretaria de Finanças, na cabeça da Secretaria de Finanças, cabe a ela buscar recursos, certo? E ela tem, o papel dela é de cobrar, certo? Ela tem que garantir que os impostos estão sendo cobrados, que os carnês estão chegando, isso, que as informações estão corretas. O problema não está aí, o problema está na falta do prefeito em fazer o equilíbrio entre a necessidade de cobrar e a capacidade da população de pagar ou não. Uhum. A oportunidade desta cobrança. É a hora certa de cobrar? É o momento certo de cobrar? Nós temos segurança que é melhor cobrar isso agora? Esse é o papel do político, é fazer essa mediação, esse equilíbrio entre os diferentes pontos de vista. Por isso que tem a política, por isso que tem o papel do político, que é a pessoa que tem que ter essa capacidade de ouvir os diferentes pontos de vista e tomar uma decisão que represente o melhor consenso e a melhor oportunidade deste momento. Então está faltando isso, onde a gente resume isso talvez na palavra diálogo. Quando as pessoas estão falando que falta diálogo, é porque está faltando essa possibilidade de ter essa oportunidade de chegar a um consenso de qual é o melhor caminho para o município, né? Eu quero fazer um convite para o prefeito Caio Cunha voltar aqui na Rádio Metropolitana para conversarmos novamente sobre esses posicionamentos todos e esses questionamentos da população que a gente está vendo, principalmente nos últimos dias, né, que nós temos especialistas, juristas, advogados, pessoas ligadas realmente à administração pública que estão fazendo esses questionamentos, como está fazendo agora o Romildo, com apoio inclusive da Jaqueline Benevides, isso, que está aqui com a gente, mandando um bom dia especial para você. Obrigado. Combinado? Combinado. Você tem lição de casa agora da taxa do lixo. Tem a taxa do lixo. Que aqui é assim, a pessoa vem dá lição para a pessoa, entendeu? Obrigada, Obrigado, Marilei. Obrigado a todos e a todas. E outra coisa, se alguém tiver alguma dúvida, quiser continuar, pode falar comigo na página do Facebook, na minha página Romildo Campelo. Romildo Campelo. Ou no meu celular 11 9 50 20 11 43. Peraí, vamos de novo. Vamos lá. Anota o número do Romildo aí para mim. 11 9 50 20 11 43. Pode entrar em contato direto com você? Pode mandar mensagem para mim que eu já respondo, e qualquer dúvida a gente vai detalhando. Se tiver algum aspecto que eu não abordei ou que vocês questionem, olha, Romildo, você está falando uma coisa, mas eu não concordo. Eu acho que tem outro aspecto. Vamos conversar, vamos fazer esse diálogo para poder chegar ao melhor entendimento para a nossa cidade. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Ótima semana. Vamos voltar no ISS ainda essa semana, inclusive convidando o prefeito Caio Cunha para estar aqui conosco. Muito bom dia com você.